Segunda-feira, 8 da noite, Tecnotalk de volta, mais uma vez aqui de São Paulo. Se acompanha pelo YouTube e, claro, nosso bate-papo também disponível no Spotify e no Deezer. Segue a gente nas redes, curte, deixa seu comentário, pode criticar também, tá? Críticas são bem-vindas. Me diz se tá gostando das nossas conversas. Eu tô sempre super online interagindo com você. Então, lembrando, toda segunda, 8 da noite em ponto, temos um encontro marcado. Vamos falar de tecnologia, transformação, criatividade, comportamento. E você já sabe, claro, aqui no palco sempre o protagonismo feminino. Hoje tenho duas convidadas para lá de especiais. Fabiana Raulino, consultora em transformação digital e criatividade aplicadas à educação profissional. E a Maíra Pimentel, que é desenvolvedora de projetos sociais, empreendedora e super engajada no desenvolvimento de pessoas. Boa noite para vocês. Muitíssimo obrigada por estar aqui comigo hoje. Uma delícia. E o mais importante, tá, gente? Elas são minhas amigas. Fazemos parte do mesmo grupo de mulheres de sororidade, o mesmo grupo de network, uma sobe e puxa a outra. A gente pode contar de uma só puxa a outra já já. Antes, eu queria que vocês começassem me contando como vocês entraram nesse universo da tecnologia. Sempre foi algo muito natural para vocês desde pequenas ou foi uma pivotada no meio do caminho? Vai lá, Má. Então, vamos nessa. Eu brinco que eu sou uma piada pronta. A mãe é educadora, o pai tecnólogo. Ah, bom, acabou. Né? Vamos lá, vamos posto. juntar as duas coisas. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, eu achava que eu não tinha nada a ver com tecnologia. E fui fazer comunicação social quando me formei, né, como jornalismo, mas nunca trabalhei como jornalista. E eu peguei o boom da explosão da web comercial, né, do digital, em larga escala aqui no Brasil. Então, eu comecei a trabalhar com web digital. Na sequência, veio a explosão do celular. E aí foi, então, também trabalhar com gerenciamento de projetos na área de conteúdo para mobile. E em 2004, gravidez, né, aquela coisa que a maternidade mobiliza e faz com a gente. Eu engravidei do Tito, que está com 20 anos agora. E 2002, olha só, aquela que é o ano do filho. E toma decisão muito workaholic, muito aguerrida, né? Hoje eu nem acho legal ser workaholic, não, que fique claro. Mas era naquele momento. E aí resolvo fazer uma transição de carreira. E naquele momento eu nem sabia que era educação. Hoje eu tenho clareza que só podia ser educação. E fui fazer uma transição, fui fazer uma pós em responsabilidade social e terceiro setor. E aí fui trabalhar no antigo Instituto Telemark, hoje é o eFuturo, com projetos de inovação e educação com foco em políticas públicas. Então, a minha história sempre foi com tecnologia, desde que, né, eu me entendo aí no universo profissional. E começa com essa base dentro de casa, raiz, com pai e mãe, né? Fabi, me conta você, e eu já quero inserir um outro assunto aqui. Como aliar tecnologia com um lado mais humano? Muita gente acha que são coisas completamente diferentes. Na minha opinião, não são. Minha opinião, elas andam de mãos dadas. Queria ouvir isso de vocês. Pois é, Cris. A minha formação é em fisioterapia. Olha só, gente. Então, eu sou... mais humano impossível, Pois né? área da saúde. É. E eu lá, na faculdade... Já no primeiro dia de aula falei, físio, mas eu gosto tanto de tecnologia, mas eu sou daquela geração, guia do estudante, o que tá com 5 estrelinhas, qual é a profissão do futuro. Entrei, queria tech demais, mas era aquela época que não podia largar, você perdia o ano. Não tinha essa pluralidade de formações, de caminhos. Então, eu sou mais uma daquelas vítimas que poucos caminhos foram apresentados para mim e eu escolhi o que tinha um pouquinho mais a ver aos meus olhos. Só que não adiantava. Eu era aquela criança que desmontava a coisa e remontava e sobrava parafuso. Então, a tecnologia, ela tá no meu DNA. E aí, já na faculdade de físio, fuçando coisa, aprendi a fazer site, na época da Web 1, mexendo naqueles programas que davam o mínimo de autoria. E eu acho que é aí, sabe, Cris? A tecnologia, ela dá pra gente o poder de autoria. De eu não precisar ficar pagando caro, de eu ir atrás das outras pessoas. Ela me dá acesso. Então, eu, aquela menina cheia de sonho que não podia largar a faculdade, podia chegar em casa, pegar um computador e achar os meus sonhos lá. Então, eu aprendi a programar muito cedo sozinha. Olha, fuçando. Autodidata. Pois é. À frente do Então, tempo. fui por todos os caminhos, o CLT, sou professora na Rede Senac São Paulo há quase 20 anos, e já professora universitária, abri minha empresa, e a tecnologia, ela é tão no meu DNA que ela vai saindo, vai criando coisa. E ainda casei
com um desenvolvedor de jogos digitais. Não, realmente. Então, coordenador de jogos na PUC, trabalha, né, numa empresa global de jogos. Então, imagina, a gente se diverte em casa no final de semana construindo drone, automatizando Hot Wheels. O que você faz com isso? Para Né? tudo, a gente fica por aqui, boa noite. Para que a gente vai ali construir um drone e a gente volta já. Voltamos já, tá? Gente, Depois do intervalo. Esse é meu amor. E eu acho que tá aí, né? O que deixa mais humano é proporcionar o acesso e o poder de autoria. Porque hoje, não ter tecnologia é uma forma nova de exclusão. Minha mãe, 84 anos, ela não estudou no ensino formal, pernambucana, assina o próprio nome, sabe ler alguma coisinha, mas não foi letrada digitalmente. Aliás, ela não foi muito educada formalmente. Só que uma pessoa, uma pantera, fez uma vida extraordinária, uma mulher de grande sucesso, ganhou bastante dinheiro na época da feira, ela com ela, Olha. e não queria um smartphone. Até o dia que ela foi no mercado e a moça do caixa falou, tem um aplicativo para ter desconto? Acabou. Fez sentido. Aí pegou no bolso também, né, Fez gente? Para aí. sentido. Então, hoje, o celular, essa tecnologia tão pervasiva, ela consegue pegar pessoas que às vezes não têm acesso à alimentação, não têm a vontade, não têm o olhar, não foi lhe apresentado o gosto pela educação, o gosto pelo aprender formal, mas todo mundo está aprendendo o tempo inteiro só de existir. Existe uma autopoiese no ser humano. Sabe, de interagir com o mundo, a gente já está aprendendo, não é só o caminho formal. Então, a tecnologia, ela está em todo lugar. A tecnologia é uma caneta, quando ela facilita um caminho para a gente. Algumas coisas que se falam de tecnologia, é muito que as pessoas colocam na cabeça, é mais... Cria como se fosse um monstro, uma coisa inatingível, É né? verdade. Que a gente né? que distancia, É que a gente não verdade. consegue mexer. Minha amiga, a base da educação sempre foi e sempre vai ser o afeto. Sim. A troca entre pares. Olha, gente, que delícia. É. Chegamos aqui, estamos em família. A Já gente... tricotamos Nossa! loucamente antes de começar nosso programa. E se gosta, tem ideia, é visceral, é orgânico do ser humano. A troca, o aprender. Né, Má? É essencialmente humano. E tem uma questão que acho curiosa para a gente levantar aqui também. Essa área da educação, ela já é uma área tradicionalmente mais feminina. A gente sempre vê muitas mulheres nessa área. Só que quando a gente junta com tecnologia, a tecnologia ajudando na educação, isso também acontece ou não? Então, cara, olha, eu tô há 20 anos, né, nessa trajetória. Começamos com a educação básica, depois ensino superior, e hoje a gente também está muito no universo corporativo. E o que eu percebo é que não. A educação, ela segue predominantemente feminina, a tecnologia segue ainda predominantemente masculina. E acho que um dos grandes desafios, e acho incrível o que você está trazendo com o Tecnotalk, que é, cara, esse lugar é de todos e para todos, sem exceção. Né? Todos, todas, todes. Sim. Então, nessa discussão, eu acho que um dos grandes desafios também da educação, quando a gente fala especialmente da educação formal, é que ela é conservadora por natureza. Porque o processo educativo, ele leva tempo. É complexo para você aferir. E por isso que muitas vezes as pessoas têm tanto medo da tecnologia, porque ela traz o novo, ela te tira da sua zona de conforto. Você não tem tanta segurança e previsibilidade daquilo que de fato vai acontecer. Então, dentro do universo da educação, predominantemente feminino, e dentro do universo da tecnologia, predominantemente masculino, essa comunhão de mundos, né, e é irreversível. Eu brinco que, quando eu olho para trás, né, 20 anos atrás, era muito mais desafiador falar de educação, inovação e tecnologia, e especialmente dentro da rede pública. E aí a gente tem que falar de acesso, nas mais variadas dimensões. Total, né? Má. A gente tinha uma tese que o computador era a grande ferramenta de inclusão digital. Mentira, não foi. Celular, tá na palma da mão. Mas e aí? E se você não tem conectividade? Você segue excluído. E se você tem a conectividade, mas você só conhece pouquíssimos aplicativos, como as grandes discussões que acontecem, que acreditam que acessar a internet é estar, por exemplo, numa das plataformas da Meta. Perfeito, né? perfeito. Gente, isso não é ter acesso. Então, são tantas ramificações. E aí, falando mais uma vez, voltando à tua pergunta, porque nós somos um perigo. A gente vai para outros caminhos. Ai, minha amiga. Sim, existe ainda uma predominância feminina de um lado, existe ainda uma predominância masculina do outro, mas sim, tempos incríveis vindo aí. E eu que estou aí nessas 2 décadas, e não são 2 dias, eu vejo o tamanho dos desafios que a gente ainda tem pela frente, mas muito mais esperançosa e otimista do que quando eu olho para trás, eu vejo o quanto que a gente já conseguiu avançar, sabe? Eu tenho uma visão super esperançosa. Tem uma frase do Suassuna que eu acho maravilhosa, que eu sempre confundo. Ele fala assim, os otimistas
são os bobos, os pessimistas são os chatos. Eu costumo dizer que eu sou um esperançoso pragmático. Uhum. É algo parecido com isso. Se a Suna né? Ah, Se eu errei. É demais. Mas é um pouco dessa relação. Mas vamos ver Fabi também, que eu não, acredito e até, nessa claro, lógica. não, e até dando continuidade aí ao que você levantou, como a gente pode dar acesso a mais pessoas nessa questão? Porque é isso, a gente está falando de um país que é continental, de um país que tem uma parte enorme da população ainda em situação mais desfavorável. A gente viu muitos problemas aí durante a pandemia, inclusive se a gente pegar a educação em si, eu tenho um exemplo de dentro da minha família, eu tenho um sobrinho e uma sobrinha, né? A minha sobrinha estudando em faculdade federal, o meu sobrinho em universidade particular. Dia 1 da pandemia, ele já começou a ter aula online. Ela não, porque outros alunos que estavam na sala dela não tinham acesso, não tinha computador, não tinha celular, ou um celular para a família inteira. Exatamente. Como é que você vai dividir aquilo por todo mundo? Então, como nós podemos dar mais acesso a todo mundo nesse país que nós temos tão gigante e com tanta diversidade? Ai, minha amiga, pois é. A gente não pode ter solução de prateleira. A gente não pode generalizar. E a gente não pode, da nossa cadeira confortável, sonhar com solução. A solução ela tem que ser real. Como tudo, ela precisa de um diagnóstico local. Então, nós temos problemas que são crônicos na nossa sociedade, que são arrastados, porque a gente fica numa sala discutindo com pessoas muito parecidas para achar problema que ninguém ali enfrentou. Então, já teve... Mais uma vez, você está mostrando aí a importância da diversidade. Totalmente. Em tudo. É o pulo do gato, minha querida. A Mai e eu, a gente circula desde grandes organizações, como clientes, como também a gente vai lá para iniciativas, por exemplo, o G10 Favelas, ali de Paraisópolis. Então, lá a gente sabe que tecnologia dá acesso para uma pessoa no TikTok, saber como ela pode fazer uma melhoria para o bar, que é um negócio dela local, e como eles fazem trocas entre eles, porque se a gente não tem conhecimento, a gente gasta mais dinheiro, a gente gasta recurso, a gente gasta tempo. Falando as três juntas. Nosso recurso mais caro de todos. É isso. A gente perde o afeto. Quantas pessoas estão virando tarefeiras por causa do celular? Aquela resposta rápida, indelicada, seca. A tecnologia, ela consegue humanizar, inclusive, isso. Então, pra gente dar mais acesso, primeiro, é parar com solução de prateleira. Quer dar acesso para um lugar? Tem recurso? Vai lá. E não vai de visitinha para as pessoas te receber. Não, vai lá. Pra tirar foto para as redes sociais apenas, Poxa, né? quantas pessoas que coordenam curso já foram assistir a aula do curso que coordena? E ficou lá, submetidos às mesmas regras, ao mesmo ritmo, às mesmas métricas e indicadores. Então, a gente precisa de verdades, a gente precisa de diagnósticos para realidades. Por exemplo, na pandemia, a gente mexeu muito com o WhatsApp, mas tem gente que não tem o acesso, não tem o notebook. E enviar notebook também não é a solução. Porque a pessoa pode estar, inclusive, num lugar que não é saudável, não dá para estudar ali. Não, e às vezes você não tem energia elétrica. Aí como é que paga aquela... É complexo. E aí, se você me permite, Fabi, porque claro, como chama, não tem como a gente pensar, você falou muito sobre a questão da diversidade, Cris, e aí como é que você pega primeiro, segundo e terceiro setor para trabalharem juntos desse processo? Totalmente. Você começou lindamente falando, um país com dimensões continentais, onde a tecnologia chega sim para romper fronteira, chegar onde ninguém chega, levando conteúdo e metodologia de altíssima qualidade para quem mais precisa. Assim, a minha paixão por tecnologia aplicada à educação é essa. Quando a gente empreendeu com a Tamboro, a palavra tambor é uma palavra indígena que significa para todos sem exceção. E a nossa base, apesar da tecnologia na veia para chegar mais longe, é exatamente a base humanista. Explica para as pessoas o que é Tamboro, para quem não sabe. Pois é. Eu sou cofundadora da Tamboro, aquela que não sabe para onde olhar. Cofundadora da Tamboro, eu vi na sua dica, no seu Instagram. Olha para quem você está falando. Olha para quem está te perguntando. Gente, sigam essa mulher, porque tem dicas maravilhosas que eu tenho capturado. Demais. Mesmo. É uma startup, é uma edtech, né? Uma startup de educação e tecnologia, que hoje trabalha muito exatamente com treinamento e desenvolvimento de pessoas em empresas, mas que originalmente começou para impactar políticas públicas em educação
porque é onde eu acredito que a gente vai, através da escola pública, contribuir com o desenvolvimento econômico e social desse país, assim. Não tem outro lugar. Uhum. Porque é onde a gente tem 90% das crianças e jovens. É. E aí a gente tem um aspecto que eu acho que é muito importante, que quando a gente... Eu também acredito, não é produto de prateleira, não tem uma resposta única. São múltiplas respostas e é um problema complexo, que a gente precisa de vários atores diferentes e diversos para pensar essas soluções. A gente estava falando da coisa da favela. A favela é um espaço de pluralidade e inteligência. A gente tem um projeto na Rocinha chamado NAUMET agora. Sim! Cara, e é isso, assim, aí tem um depoimento de um jovem e é um coletivo chamado Favela In, que opera esse programa, que começou em Ribeirão Preto. Demais. Sabe aquela coisa, como é que você faz a escala? Sim. Incrível. E é um projeto de um incrível. jovem que fala, gente, eu nunca tinha ouvido falar em habilidade socioemocional. Olha E eu isso. descobri que isso não é coisa só para rico, não. Isso é coisa para mim também. Então, a gente não pode... A palavra não existia. Exatamente, não tem repertório. É. E aí a gente tem um outro desafio, eu já amanheci também numa reunião falando sobre isso. A gente tem as novas gerações chegando, e as novas gerações, eu estou falando até de pessoas aí em torno dos 30, eu já passei há muito tempo, mas em torno dos 30, que Também. vêm de diferentes níveis e classes sociais, e aí são os nossos problemas históricos no Brasil, que se essas pessoas também não estiverem preparadas do ponto de vista digital para lidar com os desafios no futuro, gente, cada vez a gente vive mais tempo. É. Como é que vai ser daqui a 30 anos, 60 anos, se essas pessoas que agora estão com 30, e eu não estou falando de 30 anos da nossa classe, tá? Que tem acesso e etc. Não tiverem acesso a esse tipo de informação e letramento. Com certeza. E Né? letramento, porque se tem só o acesso sem saber onde está Uhum. se metendo, as fake news. As fake news são um perigo. Então, as pessoas elas precisam ir, mas elas precisam ir conscientes. Senso crítico, sempre a base de tudo. Acho que é isso. Educação é para a gente ter a criticidade para o nosso olhar ser treinado. Porque existem algumas palavras e algumas perguntas que nem existem na nossa cabeça. Eu lembro uma vez que uma amiga minha contou que ela estava com a filha e o filho em casa e ela pediu para a filha lavar a louça e a filha falou: "Você nunca pede pro meu irmão?" E ela falou, isso não existia na minha cabeça. A pergunta não existia, foi apresentado para mim. Então, educação é o uau, a tecnologia é outro uau. Só que a gente precisa desses caminhos. Nativo digital tem outra velocidade, é outra coisa, né? E como é que a gente pode melhorar essas trilhas de educação corporativa? Né? Vocês falaram aqui já, as duas trabalham também com educação corporativa. Como melhorar isso? Cara, assim, aí é falar de andragogia, né? Como é que adulto aprende, a gente já chega, né, como adultos, com repertório acumulado, aprendizagem autodirigida, aprender a aprender o tempo inteiro, essa coisa que a Fabi carrega dentro dela da criatividade nata, coisa louca. Eu fui desenvolvendo isso na vida, nem sempre fui assim, não. Nem sempre fui assim, não. Esse processo de despertar a criatividade, né? E do tempo inteiro você tá saindo da sua zona de conforto. Então eu brinco assim, qualquer pessoa ou empresa, e eu brinco que todo CNPJ é composto de um monte de CPF. Então, não, mas eu falo isso nos treinamentos de comunicação, gente. Não é empresa que fala com empresa, é gente com gente. O tempo todo. Mas tá falando de gente. Não tá falando de... É isso. E se não você... Não é PJ, é PF. No Vários seu- PFs. no seu lugar Pessoa super confortável. jurídica. Para. É até incoerente isso, né? Se a gente for na etimologia, Lógico. nós vamos resgatar. Mas se você olha para esse processo, e se você, como CPF, inserido ou não no CPJ, ou sendo o seu próprio CNPJ, se sente minimamente confortável, amigo, já está morrendo. Amiga, já está morrendo. Então, a jornada, eu acho que o grande desafio dentro dos ambientes corporativos, na verdade, é a gente desconstruir um processo que começa lá na educação básica. Porque nós não somos estimulados desde a educação básica a aprender a aprender. É isso. Quando a gente aprende e erra, a gente é penalizado. E aí vem uma prova, aí as formas de avaliar. E a empresa, ela reproduz este modelo, que já é um modelo que, gente, que já fracassou há décadas. E fica se retroalimentando. O A tempo educação, né, fica uma coisa de se eu sou chefe, eu preciso agir assim. Uma pessoa vai, vende. Como que ela é promovida? Ela vira gestora de pessoas. Mas ela é boa de vender, ela não necessariamente é boa de gestão. Posso voltar atrás? Por favor. É que é uma coisa que eu fico impressionada. Colégio básico, ensino fundamental. A criança é excelente em português. As notas dela de matemática são ruins. Dá-lhe de mandar a criança estudar matemática igual um louco, fazer aula particular para quem pode pagar aula particular, né? Sim. E em vez de você incentivar o que ela vai bem. Gente, não consigo entender isso. É uma coisa que não tem a menor lógica na minha É cabeça. o ensino fragmentado. Pois é. Ele não dá certo em lugar nenhum. Por isso tem que trabalhar por projeto. A gente precisa trabalhar por projetos que tenham sentido para as pessoas. Material didático, tem que tomar cuidado com o material didático, com o alcance dele. Porque tem muito material didático. Gente, na nossa história,
Que criança que a gente conhece que tinha uma boneca preta? Não, não. Na cartilha. Nenhuma. A Não, cartilha, não, como não, era? não existia. Pai, não, mãe, Não então, existia. Fisicamente não existia. fisicamente não existia. É. Então, a gente precisa trabalhar por projetos, a gente precisa aumentar a questão das competências e tornar a aprendizagem visível. Eu preciso olhar e saber o que eu estou aprendendo. E aprender por demanda, porque muita coisa a gente não sabe que existe. Então a gente gasta tempo, a gente não faz, a gente sonha com aquilo, mas não nos foi apresentado. Então, no mundo corporativo, primeiro, evitar competição entre pares. Cada pessoa é única, cada pessoa é importante, é especial, tem que tomar cuidado com o recado Muito. que a gente dá. É. Quanta gente a gente está conhecendo que está perdendo sono, adoecimento mental, CID, F, doenças mentais, assim, Crescimento exponencialmente em grandes organizações, por causa de meta, indicador incoerente, isso vem do sistema de ensino. Coisa que já passou, já era para ter passado, coisa As velha, tecnologias, antiga. elas Agora, tinham que humanizar. Mar, só fazer um parêntese aqui antes de você continuar, que a Fabi, assim, as coisas que as pessoas nem sabem que existem. A gente, por exemplo, a Fabi, cada vez que eu conto com ela surge com uma coisa que eu não sabia que existia. A gente vai mostrar pra vocês já. Tô guardando pro finalzinho, tá? O gancho, O gancho, spoiler. só um spoilerzinho, pra que você fique com a gente até o final, que você não vai acreditar no que ela apresentou pra gente hoje. Foi, né, eu Mar? tenho um vídeo com a prova da cara A de gente- surpresa de Cris Pelágio. A gente vai ter que começar a fazer o podcast da Cris, os bastidores, né? Fazer um canal Eu só acho que é dos um canal bastidores. paralelo, exatamente. Não, que a Cris é assistível até fora da câmera do microfone. A gente são minhas amigas. Mas vai, Não, desculpa, mas- eu interrompi, porque eu tinha que imagina. contar isso quando ela falou sobre Mas isso. você está coberta de razão, porque tem um processo quando você fala da questão das competências, né? E quando a gente discute o futuro do trabalho, já falamos sobre isso juntas também, são exatamente as competências essencialmente humanas e comportamentais que vão fazer a diferença lá na frente. Então, quando a gente fala de trilha formativa em ambiente corporativo com formação de adultos, é esse resgate de falar das habilidades como criatividade, tomada de decisão, capacidade de resolver problemas complexos, porque quando vem uma inteligência artificial regenerativa, quando vem os chats vários, né, por aí, essa dinâmica do nosso olhar crítico sobre isso, sobre fazer as perguntas mais complexas para que a máquina consiga nos ajudar a elaborar, e aí com o seu senso crítico, é isso que a gente precisa formar, Cris, assim, é fomentar esse processo e trazer a tecnologia e os algoritmos para conseguir sinalizar para cada uma das pessoas o que ela tem de forte, como aprendizagem da língua portuguesa lá atrás, e aquilo que ela tem de gap, e entender se dentro do projeto dela, dentro da empresa e para as metas da empresa, se é relevante ou não é relevante ela desenvolver aquela habilidade de competência. E principalmente, organizações elas precisam de melhoria contínua. O que quer que isso queira dizer no universo dela? Melhoria contínua o tempo inteiro. E você precisa treinar o olhar das pessoas. A empresa ela precisa querer melhorar de verdade. Porque se você faz uma... bater meta, querer falar, preciso atingir a equidade de gênero até 2030. Pesquisa de clima para você colocar. colocar seu CPF. Não, Se você não, quer não. melhorar, você permite o anonimato para as pessoas não De terem fato, se medo. sentirem Óbvio. confortáveis. E tem que Óbvio. pegar aquilo e usar pra melhorar. E não pra caçar culpado e espalhar bordoada. Não é assim. Adulto não tem que levar bronca, nem criança. Mas a criança, ela precisa de tons diferentes disso é certo e errado pra ela ter o seu modelo mental. Lógico. Agora, adulto ele precisa ser tratado com respeito. Então, as empresas, elas precisam possibilitar trilhas, trocas entre pares, criatividade e também a pessoa poder acessar algum lugar para dar a ideia dela. Porque só quem sabe do trabalho é quem trabalha. Exatamente. Só quem sabe do trabalho é a pessoa que E as trabalha. melhores Ou trabalhadora, ideias vêm trabalhadora. dali, né? É, Às dali. vezes a empresa tem um problema absurdo e aí tá todo mundo lá dentro do escritório, muito agradável, né? Seu cafezinho no ar-condicionado, mas é quem tá lá na fábrica, na ponta da operação, que tem um insight, porque a dor tá lá. É lógico. A dor tá lá. é Então, isso. conseguir e usar a tecnologia para isso, né? Para visibilizar quem tá invisível, para dar voz a quem não tem o microfone para gritar, que não teve acesso para chegar lá. Cara, é isso que eu acredito tanto nesse negócio. E essa questão aí da tecnologia em favor da educação, tecnologia para promover mais educação, de certa forma, isso aí eu tô falando de educação, desde a educação básica, ela traz até a educação corporativa, a maneira de se fazer tá tendo que ser readaptada. Totalmente. Quando a tecnologia entra tão forte como está entrando.
Com certeza. Na verdade, e esse eu acho que é um dos grandes desafios para quem trabalha com educação, né? Porque são múltiplos formatos, novos gadgets e handsets, muitos aplicativos, Fabi, que Não, gera nossa ansiedade, ela, apresentando nossa, os novos. As pessoas falam, vai ter FOMO, né? Fear of missing out. Eu tenho fear of missing out porque eu tô com a família. Galera, não conheço isso, não conheço aquilo. Meu Deus do céu! Mas é um pouco disso. Mas esse desafio da gente pensar múltiplos formatos e aí trazer a tecnologia para compreender também melhor os processos de aprendizagem de cada pessoa. Então, o conceito de personalização da aprendizagem, eu sou super imagética. Né? Tem quem é mais textual. Eu também sou. Né? Eu falo, gente, quer que desenhe? Quero, por favor, obrigada. Agradecemos. Né? É isso. Me ajuda muito. Aliás, pra mim, se pudesse imagem em movimento, melhor ainda. Incrível. Mas é um pouco disso. E a tecnologia pode chegar lá, claro, Cris. Na hora que você fala que a Fabi aprende de um jeito, a Cris de outro, a Maíra de outro, eu preciso ter o mesmo conteúdo em múltiplos formatos para atender a cada uma de nós. Aí a gente está falando de investimento, porque a tecnologia está aí, ela já entrega isso, mas você tem que ter recurso e investimento para poder produzir isso dentro dessa escala para garantir esse nível de personalização. Mas eu acho que a boa notícia, né, Cris, assim, é que tem muita coisa acontecendo e tem muita coisa acessível também. Né? E aí, Cris, a Fabi pode dar um show. E voltando ao afeto, a experiência de aprendizagem, ela começa antes da aprendizagem, antes da aula. A gente tem o nosso ritual para se preparar para conhecer algum lugar, algum grupo, onde a gente vai pertencer para aprender alguma coisa. Então, a tecnologia, ela consegue deixar até isso mais pessoalizado. Porque você falou uma palavra, Má, que me arrepiou todinha mais uma vez, que é o trabalho invisível. Ninguém gosta de trabalho invisível. Todos nós queremos a nossa estrelinha, o parabéns, o tempo inteiro, porque o poder de criação do ser humano, ele beira o divino. A gente quer feedbacks instantâneos dos nossos pares, de outras pessoas que nos reconhecem. Isso dá gás. É o que faz a diferença entre prazer e sofrimento, que pode te levar ao adoecimento, ou aquela sensação que a gente tem quando resolve um problema gigantesco, como Cris faz milhões por dia. A Cris está o tempo inteiro fazendo aquele gesto do Senna de conseguir. É isso que faz essa energia ser tão catalisadora. Você é uma mulher que ensina que tudo você dá para as pessoas. A gente aqui é sua amiga, vê de perto. Né? Muito generosa. Muita generosidade. Então, o combate ao invisível, puxa, você pode pegar um e-mail e colocar o nome Cris e pegar uma coisa dessa pessoa. As redes sociais estão aí. A gente tem algoritmo exatamente para isso. Os algoritmos estão mapeando as pessoas em todos os seus comportamentos, gostos. A minha internet não é igual à sua. Aparecem outros anúncios, aparece outra coisa. Gera uma bolha informacional. Sim. Né? Mas a gente tem muita coisa boa para tirar daí também. Imagine antes da aula, você receber um vídeo mostrando qual é o lugar, você vê as fotos de quem vai estar, os contatos, quem é a pessoa. Você já olha e fala, tem um cachorro igual ao meu. Você fica mais confortável. Pois Gente, é mais redes e menos paredes. Igual a Sibila fala. Então, a gente tem na escola paredes. Salas, você não sabe o que a pessoa está fazendo na sala do lado. Dia após dia. As pessoas estão no mesmo andar. Elas não se falam boa noite. Gente, elas não sabem os nomes. Os nomes. Tem uma frase que eu amo, né, do professor Antônio Carlos Gomes da Costa, que é um educador mineiro, assim. Eu falo que ele é o responsável pela minha paixão por educação e política pública em especial. O coração até bate mais acelerado. Bate, assim, porque tem pessoas que chegam na sua vida para te colocar no seu lugar, né? E ele falava, né, a sala de aula como espaço e a turma como escala. E a tecnologia vem para romper isso. Ela vem para romper isso. A gente pensa em grade de horário, em prova e avaliação. Você entende que tudo que a gente carrega, as palavras têm muita força. É só você ir lá na etimologia da palavra e entender o que está por trás daquilo. Sim. E se ela te atrapalha, muda ela. Exatamente isso. E aí as pessoas falam, não, mas não dá para mudar porque é assim. Ué, e daí? Porque que é assim e a gente não muda nunca? Então, esse processo de desconstruir uma série de mitos dentro do processo da educação, formal e não formal, desde a educação básica até a educação corporativa e para sempre, porque aí é isso, o aprender a aprender, é o lifelong learning, é a aprendizagem autoguiada, é a aprendizagem autodirigida, é como é que você desenvolve essas habilidades e competências de pensamento crítico, de capacidade de resolver problemas complexos no processo. Começar a criar, ao invés de só consumir. Só consumir, produzir, ser autor, estar exposto, sim, ao risco. Você falou aqui no início, gente, deixa os comentários, pode deixar crítica também. É isso. Lógico. Esse é um processo de colaboração e a gente de cocriação coletiva. Assim, né? Só, ai, linda, maravilhosa, vocês são ótimas e tal. Não, vamos lá. Pode falar tudo, cuidado com a forma. Lógico. Isso é e com a intenção. Fundamental, né? Intenção e forma, isso. Formato tem intenção. Concordo plenamente.
Fabi, como é que o metaverso Adoro. entra nesse... Eu sei. Como é que o metaverso entra nesse universo das ferramentas que ajudam na educação? Olha, algumas pessoas, minha amiga, já estão enfrentando aquela cena de chegar uma criança que você gerou pedindo teu cartão de crédito por causa do jogo. Então, nós temos agora os nativos digitais gamers que já estão vivendo novinhos, em ambientes digitais onde eles jogam. Então, Fortnite, LOL, não são só jovens, eu tô por lá também. Eu ia perguntar isso. Eu tenho certeza absoluta que parte do seu fim de semana também é nisso. Com o maridão. Gente, Com o marido, Com o lógico. marido, a gente, Então né, a gente vai fazer gosta um de cada um controle. numa sala, até para evitar, né, que a gente quebre regras. Ali. Mas é isso. Metaversos são esses universos digitais onde as pessoas vão interagir. Mais uma das vítimas de hype. Então é mais uma vítima de hype. Então todo mundo com grandes notícias de o metaverso falhou. Não. Os metaversos, como tudo que é tecnológico, ele precisa sair ao mundo, atingir as massas. Ser criticado não tem problema, porque é aí que a gente testa servidor, é aí que a gente testa alcance e funcionamento. Nós temos hoje diversos metaversos, são plataformas, não são todos que precisam de óculos. Então isso também é um Isso senso é um certo comum. empecilho, né? Pra muita gente. Muito, né? e não precisa do óculos. Tem diversos metaversos, Spatial.io, hubs do Mozilla, o Gather, Frame VR, tem diversos que são plataformas com login gratuito, onde você entra com seus pares para se comunicar lá. Qual que é a diferença disso para plataformas como Zoom, Microsoft Teams e todas aquelas plataformas onde você fecha a câmera e microfone e acabam os feedbacks instantâneos? A solidão do mediador para passar aquela comunicação. Imagina professores que precisam dos feedbacks instantâneos, da cara de dúvida, né? Gente, palestra durante a pandemia, online. No começo... Show de horror. Show de horror. Cris. E é isso, peraí, vamos botar as carinhas aí, né? Abre o áudio, abre vídeo. Porque você tá acostumada, dali você sabe, vou fazer essa piadinha aqui e vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Total. Riram ou não riram? Riram, oba, yes. Não Perfeita. funcionou, né? Vamos, porque Perfeita. é isso, né? A apresentação é isso. isso, né, O gente? tempo todo. A gente isso. passa por todos os sentimentos. Interação o né? tempo inteiro. Interação, emociona, deixa a plateia arrepiada. Quando você não tem isso, nossa. Aí Ao cegas. mesmo tempo, tem pessoas que não querem mesmo abrir câmera. Sabe, naquele eu dia sei. tem gente em casa, tô cansado, hoje não dá. Então, no metaverso, é teu avatar. Teu avatar vai dar esses feedbacks instantâneos. Vai bater palma, vai levantar a mão, vai sorrir, vai mandar beijo, coração, vai dançar. Por outro lado, a pessoa não acaba se escondendo por trás disso? Cris, hoje com a tecnologia, com esses alcances de comunicação, não só tecnologia, o alcance da comunicação, a gente precisa melhorar a comunicação. Tem um vídeo seu que eu adoro que você olha pra câmera do nada e fala, comunicação é tudo. Comunicação é Mas tudo. é. O jeito que a gente Comunicação é o externaliza, caminho. o jeito que a gente externaliza por qualquer meio, o pensamento complexo que essa máquina extraordinária que é o cérebro vai criando, o jeito que a gente externaliza importa. É só o que importa. ChatGPT, com o que você escreve lá dentro, quanto melhor você escreve, melhor ele te devolve. Quando a gente quer... Quanto melhor você pergunta, né? Algo que a Mar já tinha falado aqui, Exatamente. e que a gente também já tinha conversado antes de começar Sim. nos bastidores, que um dia a gente mostra pra vocês. Mas é impressionante como cada vez mais, com o ChatGPT, ficou mais claro ainda a importância de formular boas perguntas. Que é a histórica frase, né? Mais importante do que saber responder é saber fazer a pergunta certa. A Mar, né, cara? ela precisa de um livro de frases, amiga, não é? Eu Toda amo. hora ela É, tem é, e ela eu tô- lembra de todas. Vamos fazer Querida. isso. Vamos fazer isso, pronto. Adorei. É o 15º projeto que a gente sai aqui nessa conversa, tá? Semana Porque antes passada, são vários. semana passada a gente com aquela loucura do lançamento do livro, né? Uma sobe, puxa a outra. Então imagina, né? Fala um pouquinho do livro aí, então. É daqui a pouco verdade. a gente fala, Ai, por favor. gente, Gente, olha. eu trouxe, tá na blusa, tá na É bolsa. sério? Ai, eba. olha que loucura. Eu recebi tanto amor
tanto amor naquela noite que, gente, eu suava, assim, a gente se vendo em 3D, porque era um grupo que começou virtual e com pessoas com vontade, mulheres. A gente precisa pôr a cara de mulher. Ó, como é boa, como é capaz, como é querida. E mulheres colaborando, ensinando caminhos umas para as outras. E o grupo, para quem não conhece nosso grupo entender, né? Um grupo que começou no meio do ano passado, virtual, como a Fabi falou, chamamos uma sobe e puxa a outra, que começou um grupo de sororidade. Ele acabou, claro, que entra networking também, porque não tem como. Em determinado momento, nós tivemos a ideia de publicar um livro sobre isso, né? Sobre que mulheres ali que gostariam de escrever seus capítulos. E fizemos algumas pessoas com um capítulo absolutamente pessoal, que é o meu caso. Escrevi sobre um episódio específico da minha vida. Pessoas que escreveram só sobre vida profissional, outras misturaram. E realmente o lançamento desse livro, porque as pessoas achavam que nós já nos conhecíamos loucamente. Presencialmente, não. A grande maioria eu nunca tinha visto presencialmente. Apesar de ter ficado um mês trocando mensagem dioturnamente, todos os dias, com todas aquelas mulheres. A organização. E a rapidez também, né, gente? Gente, Um mês da ideia competência. ao livro publicado. É muita competência, né? Não dá. Adoro. E aí Somos volta, todas muito competentes. volta a força da parceria. Você. Do coletivo, da colaboração. Nossa. Eu bato muito nessa tecla. Olha, Habilidades essenciais. gente, A gente só vai e chegar do precisa- outro lado É. se a gente fortalecer esse processo de cocriação e colaboração. amiga, Não tem porque outro caminho, cara. a gente olha aquela capa linda, Déa Mendonça, Natasha, a nossa querida Cris, Flávia, olha, Você a falou aqui, Lu, Luciana Hermes, eu agarrei a mãe dela tanto que eu preciso até, assim, pedir desculpas. desculpa. Que eu falei que eu vou mandar uma camiseta de uma sobe e puxa a outra pra ela, que é muito maravilhosa. Então, naquele dia foi incrível. E a Literary, que editora, mas trataram a gente. Nem minha mãe me trata bem daquele jeito. Não, Nossa. sua mãe não, porque eu ia agora fazer, inclusive, uma fala Só o meu sobre- sogro, né? Que é o dono da literária. Meu Deus, Trata a gente bem desse jeito. Maurício, ele trata a gente como se ele tivesse tempo. É. Eu acho que essa é a É. gentileza dos dias de hoje. Você né? falou uma coisa incrível Nossa, agora. maravilhoso Trata a gente como isso. se tivesse- Gente, isso é... É. Você falou sobre o perigo, né? Poxa, mas será que essa coisa não se esconde? Eu costumo dizer que também as pessoas falam muito da tecnologia, ou criticam a tecnologia e se assustam muitas vezes com a tecnologia, mas a tecnologia, ela só deu luz ao que já existia no mundo, desde que o mundo é mundo. Pro As bem e pro Para mal. o bem e para o mal. As coisas já aconteciam, claro que ganhou uma outra escala, e eu acho que hoje a gente tem consciência e a gente tem informação de que as coisas já aconteciam, mas elas já estavam lá. Né? Os processos, é claro que quando vem uma pandemia e a gente fala sobre saúde mental, né? Saúde emocional. E toda essa questão da tecnologia também, evidentemente, ganhou virou algo exponencial, né? Exatamente. Uma rapidez absurda. A gente alcançou algo que a gente alcançaria daqui a 10, 20 anos, talvez. E aí, como é que você lida com isso? Porque são processos transformacionais que impactam o quê? O humano. Sim. Então, quando começa essa discussão, né? Porque vai vir, porque vai me substituir. Gente, quanto Meu que eu já ouvi Deus, isso, né? olha, pessoa chat GPT vai tirar o emprego de todo mundo. Gente, assim, A gente só vai se reinventar, cara. É A gente só vai se lógico. reinventar. E eu acho o seguinte, a gente tem que aprender a usar bem o chat GPT. É Talvez isso. tire o emprego das pessoas que não saibam usá-lo bem. Ai, Isso, minha amiga, Cris. sempre à frente do tempo. Não, É não, isso, não. Cris. Cris, quando saiu o Canva, lembra, Má? Gente, O tanto de gente que... Isso é um absurdo. As pessoas que não têm o senso estético, não entendem de tipografia. Que bom que você entende. Mas tem que tomar cuidado, porque as pessoas agem como se a gente estivesse tirando alguma coisa delas. Não, o conhecimento, ele não pertence a... Esse negócio de é fechado, é meu, o meu documento travado. Não. Ensinar... Sai de si, é pro outro. Então, o Canva, ele deu um poder de autoria, por isso que a gente tá na Web 2 hoje. Porque não tá mais na mão de pessoas que fizeram um traço formal de ensino só para aquilo, para desenvolver e fazer conteúdo. Agora, qualquer pessoa que tenha intenção e autoria, faz. E aí, mas como isso viraliza? Tem vários caminhos. Tem aquela coisa que é engraçada mesmo, que você vai mandar pra todo mundo. Lógico. Só que existem algoritmos, existe estudo, existe muita inteligência por trás disso, que como a gente não sabe que existe, a gente é refém, a gente faz parte das massas. Então, trabalhando com tecnologia, é como se Má e eu, a gente tivesse acesso à cortina de Oz. A gente tá por trás da cortina. A gente sabe que para fazer um metaverso, existem algumas ferramentas que são gratuitas. A engine, a Unity, a Unreal, você baixa gratuitamente. O Blender para fazer os designs, gratuitamente. Tem os tutoriais no YouTube. Então,
esses acessos, essa autoria, gente, é a coisa mais linda que tem. A gente expõe também muita coisa ruim, mas tem muita coisa linda demais. Incrível. E no final somos humanos usando a tecnologia, né? E aí quando a Sim. gente fala sobre a ética dos desenvolvedores, a responsabilidade na hora do desenvolvimento dos algoritmos, Amar. mas aí é um outro capítulo, É, que não vai caber nesse Você tecnológico. sempre fala isso quando tá com a Cris. Gente. Aí eu lembro. A gente já sai ajeitando o hora. próximo. Que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira, a noite inteira, o dia inteiro, né? À vontade pra ficar com vocês. Ai, a Mas delícia, né, vamos lá, amiga? vamos caminhando pro final, infelizmente, tá? Ah, Gostaria sim. de ficar muito mais tempo aqui. Nossa. Dá mesmo. Queria que vocês deixassem um recado aí pra quem vai vivenciar isso tudo daqui pra frente. Pensando em jovens, pensando em crianças e até nos adultos também, que vão encontrar isso cada vez mais pra frente, né? O recado que vocês dão pra quem tá em casa agora nos ouvindo, pra quem tá no carro nos ouvindo, pra quem tá na academia nos ouvindo ou nos assistindo. Vai lá, Má. Gente, meu recado é divirta-se com moderação. Nossa, Como se preparar pra isso? Na verdade é o seguinte, esse aspecto da curiosidade que a Fabi trouxe tanto e que é tão no DNA da Fabi, assim, como é que a gente escala, né, essa curiosidade nata da Fabi? Eu acho que tem um processo de diversão, né, e aí tem a ver com gamificação, total. desde que o mundo é mundo também, né, a gente fala do ludus, né, o homem, ele joga Homoludens, homoludens, né? homoludens. E esse processo da diversão, do entretenimento, né, do edutainment que a gente tanto fala, nada mais é do que você seguir aprendendo e neste processo você descobrir que você está se divertindo. Quando eu recebo os convites, às vezes, né, para participar de um evento como esse, a primeira coisa que eu penso é, cara, que maneiro. Mais uma oportunidade para eu me divertir. E todo momento em que a gente vive, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é uma oportunidade educativa. Todo canal de comunicação e contato, humano ou tecnológico, é uma oportunidade educativa. Porque comunicar, Cris, é educar. Sem dúvida nenhuma. Essencialmente, genuinamente. E né? isso a tecnologia nos ajuda muitíssimo também, Caramba. né? Porque só existem esses canais porque existe tecnologia. Exatamente isso. Então, quando a gente entende, olha para esse processo, né? E busca trabalhar e desenvolver, não, mas eu não sou curioso. Desenvolva esta habilidade. Isso é que nem, né, que nem ginástica, musculação. Ginástica, Você vai lá, você desenvolve o hábito, você É. cria um método, você cria uma rotina, né? Lá em casa, a minha família brinca, lá vai ela, né? Tudo eu tenho uma pesquisa, uma evidência, né? Mãe, você sabe isso? Não sei, mas eu vou pesquisar agora. E eles falam, gente, mas tudo você pesquisa? Eu falei, gente, mas esse é o espírito. Lógico. Essa é a filosofia. Então, acho que a minha mensagem é essa, né? O divirta-se com moderação, na verdade, a moderação é muito mais pela questão da crítica, da lógica, da validação, da confirmação, do verificar aquela do informação, cuidado pra a ver se aquilo é fonte. fake news ou não. Não vai compartilhar um conteúdo se antes de você validar, É. né? Vamos investigar, vamos pesquisar as fontes. E eu acho que essa seria a minha mensagem. Ai, como é bom que vai estar gravado. Olha, é Ctrl+C, Ctrl+V, troca uma pela Fá. Minha amiga. Suba relatória. Eu não comprei ingresso pra esse show. Olha, Ctrl+C, Ctrl+V. Divirta-se. Tem que ter sentido, tem que ter pares, tem que ter propósito. E de verdade, a felicidade tem que ser o destino de todas as pessoas. Cada um no seu contexto. Inclusive na jornada, né? Em todas as jornadas, a gente aprende por existir. É semiótica. Tudo que a gente vai captando pelos nossos órgãos dos sentidos vai se transformando numa coisa extremamente complexa. A gente externaliza muito pouco. Então, o meu desejo para todo mundo, Cris, que a gente atrai também pessoas. Se as pessoas estão aqui, né, por causa do Tecnotalk, são pessoas extraordinárias que sabem quem seguir. Sabe quem seguir também? Sempre, né? Na vida a gente tem bons mentores. Bons professores. Em todo lugar tem aquela frase, como o Mar sempre traz, que nos aponta caminhos. Então, que as pessoas também alcancem e tenham boas pessoas para mostrar caminhos. Que depois que o caminho é mostrado pra gente, a gente segue por ele. Tem um amigo meu que fala, né? Boi preto reconhece boi preto. Óbvio, né, gente? Sem dúvida isso. nenhuma. Agora, lembra que eu prometi que a gente ia mostrar pra vocês verdade. algo que a Fabi trouxe, que eu não conhecia, a Maíra também não conhecia. Então, tem muita gente que deve estar nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer. Aí já fica aqui o meu pedido, vão no YouTube, se você está só nos ouvindo, porque agora vocês vão ter que ver o que a gente vai mostrar pra vocês. Então, Fá, vamos lá. Explica o que é e vai mostrando e a gente vai inserindo as imagens pra ficar bem claro pra quem vai nos ver. Tá bom, querida. Bom, eu faço muita ação social, mas quando tem a Mar, Carmela, Carola, a gente fala, o alcance é muito maior. E eu trouxe o Magic Cube. É um cubinho de
papel. Cubo mágico Cubo que de vocês papel. que estão conseguindo ver aí. Ele é de papel, ele foi impresso, fiz o cubinho. E aí a gente baixa um aplicativo. Aham. E dependendo do aplicativo, coisas diferentes aparecem aqui e vira uma realidade aumentada. Então precisa mostrar a tela. Você segura, Má? Seguro, claro. Aí. E vamos ver se você consegue captar. Peraí. É só focar nele. Oi! Gente, é Nosso muito sisteminha. sensacional. Aqui eu tô mostrando um sistema, né? Solar, mas eu poderia estar mostrando anatomia. Eu fiz faculdade de fisioterapia, aprendi os músculos, meninas, desenhado na lousa. Sabe, com peças anatômicas que tive alguns pesadelos no começo. Depois se acostuma, é horrível quando acostuma. Tinha o Chicão, ele comia lanche de mortadela lá entre as peças. Ah, dizia, meu Chicão! Deus do céu. E imagina a gente ter a tridimensionalidade para não ter a abstração. O problema é a abstração, né? Você tá num lugar lá, a pessoa vai falando, você não consegue imaginar tudo aquilo. É. Então, olha isso, a gente não precisa imaginar. E é interativo. E dá pra criar isso com a Unity. Não precisa ser só um cubo. E, aliás, fica aqui a minha promessa que eu vou fazer um pra Cris. Oba! Vamos ver, vai ter que quero, caprichar, né? também Lógico. Ô, amigas, a gente Bom, tem que marcar mais um sensacional. monte. Então, mais uma vez, quem está só nos ouvindo deve ir lá no YouTube para nos ver também, porque o que ela mostrou aqui, nós duas ficamos assim, né? Com esse... Vem cá, mas você trouxe o quê? Não, eu trouxe pra dar pra Maíra. Vamos mostrar isso no videocast, né? Por favor. Cara, porque é papel. Se é papel, né? Melhora o acesso Uma das demais. tecnologias, né? Uma das nossas Exatamente, tecnologias. exatamente, Fica a dica. exatamente. Gente, não sei nem como agradecer vocês, Gil. Obrigada do fundo do coração. Eu queria aproveitar aqui também para agradecer o apoio que a gente tem da Senpol, que é a maior escola de inovação, escola digital de negócios aqui de São Paulo, né? Escola de negócios mais digital, mais inovadora do Brasil, não só de São Paulo, que apoia a gente nesse nosso videocast. Bom, semana que vem às 8h, Tecnotalk tá de volta com mais tecnologia, criatividade, inovação e protagonismo feminino. Quero ver todo mundo de novo aqui com a gente. Vocês podem mandar sugestões, dizer se estão gostando. A gente vai trocando muitas ideias aí pelas redes ao longo da semana. Maifa, brigadíssima! Não sei Fama, como. dá até fama, Opa, adoro. adorei! Gente, já temos aqui uma Adoro- persona já. criada. Gente, fama, maravilhoso. Adorei. Chipou, né? Chipar que Vamos criar, fala? chipar. Pronto. Deu match. Total. Deu match. Obrigada, gente. Boa agradece. noite A pra gente vocês. te ama, minha amiga. A gente, eu amo Foi lá. demais. muito Foi demais. recíproco, Amor, recíproco. amor, muito amor, muito Boa amor. noite, meninas. Beijo. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite pra vocês Tchau. também.